Glórias a Deus. Louvado e glorificado é o nome do Senhor Jesus. E eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor nessa noite. Também quero saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando, através do Facebook, através dessa live. E com certeza também vão receber uma porção de Deus nessa noite, E é para isso que nós estamos aqui. Porque Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Eu sempre digo isso. Então, toda vez que nós nos colocamos na presença dEle, Ele tem uma porção para cada um de nós, E até como esse louvor agora, o último cantado, muito lindo esse louvor. E ele fala, que nós somos livres para adorar a Deus. Não somos livres para fazer coisas erradas. Somos livres para adorar a Deus. Então não é por força e nem por violência. A nossa adoração a Deus, ela tem que sair daqui do nosso coração, Temos que adorar a Deus com toda a nossa alma, o nosso espírito, o nosso amor, o nosso coração. Temos que adorar a Deus. Para isso que nós somos livres, para adorá-lo. E primeiramente, eu quero ler com os irmãos, quem trouxe suas Bíblias, se puder acompanhar, aqui no livro de Mateus, no capítulo 21. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, a mensagem que eu quero trazer para os amados nesta noite está em Mateus, capítulo 21, no versículo 22. Glórias a Deus. São palavras do próprio Jesus. Ele está falando para nós, Olha só, no versículo 22. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. É só esse versículo que nós vamos ler nessa noite. Então, ele é bem direto, E são as palavras do próprio Jesus que está dizendo para nós. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mas nós temos que prestar atenção, nos detalhes, dos detalhes do versículo. Quando ele fala, crendo, recebereis. Em primeiro lugar, temos que crer naquilo que estamos pedindo. E também ele fala, tudo que pedirdes em oração. Então ele está nos orientando, nos alertando que nós precisamos orar. A oração é a chave de tudo na nossa vida. A oração, se nós estivermos em constante oração com Deus, Ele está ali conosco, Porque se nós buscarmos uma intimidade com Deus, nós vamos sentir a presença dEle. Mas para isso precisamos buscar intimidade com Deus, para sentir a presença dEle. Por quando nós não oramos, quando nós não buscamos essa intimidade com Deus, que é através da oração, nós não conseguimos sentir a presença dEle. Muitas vezes até pensamos, mas cadê esse Deus? Eu não estou sentindo. Ele não está fazendo nada para que a minha vida mude, para que as coisas se transformem. Mas será que eu estou buscando Ele verdadeiramente com fé, em oração? Será que eu estou buscando da maneira que Deus quer que eu o busque? Não de vez em quando, não esporadicamente, não só quando eu estou precisando. Nós temos que ter essa intimidade em oração com Deus, e é aquela assim, todos os dias, A Bíblia mesmo, ela nos fala que temos que estar em constante oração. O que é constante oração? É sempre estarmos conectados com o Pai. Não quer dizer que tenhamos que estar 24 horas de joelho orando. Não, nós temos que estar conectados com o Pai. Temos que estar em constante oração dessa maneira, conectados com Ele, E eu quero que você entenda nesta noite, meus amados, eu quero que vocês entendam que não existe intimidade com Deus sem oração. A oração é a chave
que abre a porta para nós ter essa intimidade com Deus. Então nós temos que tirar o nosso tempo. Todos os dias nós temos que achar, nós temos como conseguir esse tempo. Basta a gente se esforçar um pouquinho, né? E buscar esse tempo de intimidade com Deus, em oração. Escolher um lugarzinho lá na nossa casa, lá no nosso quarto, ou na sala. Um lugar onde a gente fique mais à vontade para conversar com Deus. E ali temos que conversar com Ele. Seja pela manhã, seja pela noite, seja pela tarde. O horário não importa. Porque Deus está 24 horas conectado, tentando se conectar conosco. 24 horas Ele está lá. É como uma tomada, né? Ela está ali 24 horas. Mas se você não for lá e ligar o disjuntor, ela está ali. Agora vai lá e liga o disjuntor para ver se não acende a luz, se não dá claridade, se não nos traz a luz, nos traz alegria, né? A luz, a claridade nos traz alegria. E assim é com Deus. Temos que conectar com Ele, nos ligar a Ele, né? Se nós queremos ser abençoados, o que nós temos que fazer para sermos abençoados? Orar a Deus, pedir a Deus, conversar com Ele, né? Nos dobrar aos pés de Jesus e falar com Ele. Nós queremos, eu quero ser abençoado. Deus me abençoa na minha saúde, me abençoa no meu lar, abençoa na minha família, na restauração, né, da minha família. Muitas vezes nós estamos, né, com a família desestruturada e não sabemos para que lado correr, não sabemos para quem pedir ajuda. E a gente até tenta, né? Às vezes, meu Deus, minha família está se terminando, está se desestruturando e o que eu não sei o que fazer. Aí pede uma opinião para um vizinho, pede uma ideia para um conhecido, para um amigo. E nem sempre eles vão ter a resposta certa e a solução para nós. Mas Deus tem. Deus sempre, Ele sempre vai ter a solução para nós. Como aqui fala, ó. Tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis, né? Nós temos que entender que nós, através da oração, nós vencemos o maligno. Porque o maligno, ele está sempre ao nosso derredor. Ele está sempre, principalmente nós cristãos, que estamos nos caminhos, que estamos buscando a Deus, que estamos buscando essa intimidade com Deus. O maligno, ele está sempre ao nosso derredor, né? E nós já sabemos que o nosso Deus, ele coloca anjos ao nosso redor para nos guardar, nos proteger. Mas o maligno coloca os seus adeptos ao derredor, por fora, né? Para tentar nos atingir. Lançar setas, muitas vezes setas de fofoca, setas de inveja, setas de ciúmes, né? De doença, de enfermidade. Mas nós sabemos que nós estando em oração, com intimidade com Deus, Ele coloca os seus anjos a nos guardar, Ele está nos guardando, então nenhuma seta vai nos atingir. Nenhuma seta maligna vai chegar ao nosso lar. E se porventura nós, às vezes sem querer, sem perceber, deixamos uma brecha para que o inimigo viesse atacar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, desestruturando a nossa casa, a nossa família, nós ainda temos esse recurso. Vamos buscar a Deus, nos dobramos, nos ajoelhamos, clamamos a Deus pela misericórdia dEle, pedimos perdão por ter, né, nos afastado, que às vezes nós enfraquecemos, nos afastamos um pouco de Deus, mas Deus, Ele tem misericórdia, Ele é misericordioso, Ele sempre vai nos alcançar quando nós nos colocar na presença dEle e clamar a Ele. E Ele não nos deixa desamparado. Deus jamais vai nos deixar desamparado quando nós nos colocarmos na presença dEle. É nós que nos afastamos dEle, por isso essas coisas acontecem, né? Quando nos afastamos de Deus, nós enfraquecemos, nós deixamos uma brechinha qualquer e o inimigo lança a seta dele. E a dele começa a destruir, pouco a pouco, né? Nosso lar, isso começa pela família, né? Porque para o inimigo a gente sabe que o foco principal dele é destruir a família.
Porque no momento que ele desestrutura a família, ele consegue colocar o líder da casa no alcoolismo, ele consegue colocar o filho ou a filha dessa família num vício de drogas, e assim ela vai desestruturando toda a família. Então, vamos buscar a Deus, vamos orar mais, vamos buscar mais intimidade com Deus, porque é necessário que nos aproximemos de Deus para que Ele esteja conosco, para que Ele venha derramar as suas bênçãos sobre as nossas vidas. Então nós vamos pegar essa mensagem desta noite, para nós mentalizar ela, para nós refletir nela, todos os dias nós lembrarmos, temos que orar, eu tenho que orar, eu tenho que ter intimidade com Deus, eu vou lá no meu quartinho, eu vou lá no meu canto, vou lá no meu local, onde eu escolhi para orar, de preferência quando eu estiver em silêncio, quando a casa estiver calminha, quando os filhos estiverem na escola, porque a gente sabe, quando tem criança em casa é difícil conseguir um momento de silêncio, mas quando eles estão na escola, pegar esse momentinho, não precisa ser um dia inteiro, uma tarde inteira, são poucos momentos. O importante é nós estarmos ali, vamos refletir nessa palavra, vamos lembrar todos os dias de buscar mais a Deus, de orar a Deus, porque a própria palavra dele, ela nos relata aqui, que se buscarmos com fé em oração, nós conseguiremos, nós alcançaremos, Então, eram essas palavras que eu tinha para essa noite. Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus.